Olá, bem-vindos ao quadro Fique Sabendo. Eu sou a enfermeira Janaína Petrini e hoje vamos falar sobre diabetes. Então, os diabéticos, a gente pode classificar, como pré-diabético aqueles indivíduos que têm um aumento, de açúcar no sangue. Esse açúcar ele está aumentando na corrente sanguínea, mas ainda não é suficiente para fazer o diagnóstico de diabetes. O grupo de alto risco desse tipo de patologia é, em sua maioria, compostos por pessoas que têm obesidade, hipertensão, que têm uma alimentação não equilibrada, que não faz atividade física, e isso acontece acumulando esses níveis de açúcar no sangue do indivíduo. E se esse indivíduo ele está sendo monitorado, ele está sendo acompanhado e orientado a fazer uma atividade física, uma alimentação balanceada, ele com essas atividades regulares, ele pode manter os níveis normais da glicemia, do açúcar no sangue e ter uma vida normal. Uma vez que ele opta por não ter um hábito de vida saudável, esses níveis de açúcar no sangue vão aumentar e acaba se tornando um paciente diabético. Ele sai do pré-diabético e passa a ser diabético. E o que é o diabético tipo 1? Esse diabetes, ele é o tipo menos frequente, e ele surge desde o nascimento, mas ele também pode ser diagnosticado em adultos também. É considerada uma doença autoimune. Por que ela é autoimune? Porque o seu próprio sistema de defesa, o sistema de defesa do seu organismo, ele acaba atacando as células do pâncreas, que é um órgão responsável por produzir a insulina, no nosso corpo. Assim, a insulina que não é produzida, ela não é produzida de forma eficaz, então a glicose ela acaba não sendo transportada para as células e acumula-se na nossa corrente sanguínea e o indivíduo acaba sendo diabético. Já no diabetes tipo 2, ela comete cerca de 90% das pessoas, Esse é o tipo mais comum de diabetes e acontece devido a uma resistência da insulina que surge ao longo da vida, normalmente devido aos maus hábitos alimentares. Essa resistência diminui a ação da insulina e faz com que a glicose acabe se acumulando no corpo e tornando o paciente diabético. Esse tipo, ele se manifesta mais frequentemente em adultos, mas nas crianças também pode se desenvolver, porque os hábitos alimentares das nossas crianças estão totalmente invertidos e equivocados, Não há preferência pelas frutas, geralmente a preferência são pelos doces, por isso a importância de não oferecer açúcares e doces para os menores de 2 anos, para não viciar, essa criança nesse sentido do açúcar e que ela possa possivelmente evitar ter esse tipo de problema futuramente. E nós falamos também sobre o diabetes gestacional, que é um tipo de diabetes que acontece apenas durante a gestação. Ela está relacionada com a produção de outros hormônios pela placenta que acaba bloqueando a ação da insulina. Então, essa gestante, ela acaba sofrendo várias alterações hormonais, durante os 9 meses, de desenvolvimento do feto, e o corpo, ele passa a produzir uma maior quantidade de insulina e acaba aumentando os níveis de glicose da célula dessa gestante. Isso acontece com intensidade no último trimestre de gravidez, quando a mulher ela precisa ingerir uma quantidade maior de carboidrato, para que a criança desenvolva bem, Por isso a importância também de um pré-natal, para essa mulher não saber o que se alimentar, não pode deixar de comer as coisas que são importantes, as verduras, as frutas, o que é realmente rico e importante para que ela possa consumir e não ter aquele excesso de ganho de peso durante a gestação, A doença da diabetes gestacional, ela acaba trazendo risco, de saúde tanto para a mãe quanto para o bebê, porque ela passa a receber muita glicose, o bebê, passa a receber muita glicose por meio dessa placenta, e acaba sobrecarregando todo esse trabalho aí do pâncreas do feto.
né? Então, o pâncreas do feto ele acaba sendo sobrecarregado, mesmo trabalhando, né, a todo vapor aí, não há hormônio suficiente para transportar essa glicose em energia nas células. Então, as sobras de açúcar viram gordura e a criança acaba ganhando peso além da conta. Por isso, as mulheres que têm diabetes gestacional, é importante fazer um pré-natal de alto risco para esse acompanhamento do ganho de peso dela, do ganho de peso do bebê, para que esse bebê não se torne um bebê gig, que é grande para a idade gestacional. Tudo isso precisa ser acompanhado com uma boa ultrassonografia, um bom obstetra, né, para não trazer risco nem a gestante e nem ao feto. No parto, quando os médicos cortam o cordão umbilical, né, o fornecimento de açúcar da mãe para o bebê ele é interrompido, né? Como o seu pâncreas ele produziu muita insulina, existe o risco de quê? De uma hipoglicemia, porque foi interrompido o transporte, né, de açúcar para essa criança. Então, no pós-parto, é muito importante que esse recém-nascido também seja acompanhado, por conta do risco dessa queda brusca, né, de quantidade de glicose na circulação do bebê. Então, é muito importante que essa mulher e esse bebê, esse recém-nascido, seja acompanhado. Então, ficam aqui as nossas dicas em relação aos diferentes tipos de diabetes. Eu aguardo vocês no nosso próximo encontro da semana que vem. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima.